Wilshere. Giroud in the Wilshere. Oh, that is simply magnificent. What a move. Fala comigo, meus queridos e queridas, o Estevão do Not Soccer está na sua tela do YouTube novamente, através do seu celular, do seu computador, da sua calculadora, sei lá onde você está assistindo isso aqui, e eu vim continuar a sequência nossa dos 20 vídeos, né, dos 20 resumos que a gente decidiu fazer de contextos dos times que vão disputar a temporada 25-26 da Premier League. Sim, a gente vai resumir todos novamente, porque a gente já fez isso em 24-25, como o pessoal gostou, a gente resolveu atualizar então o contexto dos times que ficaram e também ir atrás de coisas sobre os 3 times que subiram. O Not Soccer, para quem não sabe, para quem caiu aqui de paraquedas, é um canal no YouTube que faz 2 lives por semana para falar tanto o que pode acontecer numa próxima rodada de Premier League, como também do que aconteceu numa rodada passada, tá? E a gente se propõe a ver todos os jogos do campeonato, sim, do campeonato, para vir aqui contar para vocês. A nossa intenção aqui é só resumir o contexto, tá? Então, assim, esses vídeos não são vídeos em que a gente vai buscar cravar coisas. Primeiro porque isso não é muito do canal. A nossa brisa aqui é mais de relatar o que a gente vê e levantar algumas perguntas aí de coisas que pode ser que aconteçam, pode ser que não aconteçam. Então, nesse vídeo aqui, saiba, eu não vou falar nada do futuro, do que vai acontecer, porque eu não sei. Olha que coisa impressionante, né? Eu vou contar para você o contexto do Brentford, depois a gente passa pela temporada 24-25 deles, e aí sim a gente vai para imaginações a respeito de 25-26, como pode estar o elenco, o que está acontecendo na janela do Brentford até o momento em que eu gravo esse vídeo. E o contexto do Brentford é um contexto muito admirável, muito admirável. Para a gente entrar aqui no que é esse time nos anos recentes, eu preciso lembrar vocês que demorou 70 e poucos anos, acho que 74 anos para o Brentford voltar à primeira divisão da Inglaterra. Essa volta ela foi gradual, assim como qualquer outro time que você vê subir na primeira divisão. Década retrasada, o Brentford figurava entre terceira divisão, até pisa na quarta antes de voltar para a terceira, e na década seguinte eles vão para a segunda divisão, ficam lá alguns anos, para chegar em 21-22 na primeira divisão da Inglaterra novamente, depois desses mais de 70 anos que eu citei. O que tem de especial nesse contexto atual deles? O Brentford, nesses anos de Premier League, eles simplesmente ignoram o fato deles terem vindo de onde eles vieram. É sério, o Brentford não perigou de cair em nenhuma das temporadas. Não perigou, não é que ele brigou um tempo ali e se safou. Não. Eles sempre se comportaram, de 21 e 22 para cá, como um time de Premier League. Eles já sobem batendo em time gigante que tá bobo. Eles já sobem batendo em bêbado. Nesses 4 anos, o Brentford empilha resultados positivos contra times grandes de orçamento. É engraçado a discrepância de orçamento dos times em que eles batem. Eles são um dos times que conseguiu, numa das últimas temporadas, que eu acho que deve ser 23-24, bater o Manchester City no turno e no retorno. Ninguém fez isso naquela temporada. Eles bateram no Chelsea, em Stamford Bridge, não foi só uma vez. Eles batem no Liverpool, eles batem no Arsenal, eles batem no Manchester United, eles batem no Newcastle e eles não têm medo de ninguém. Se o seu time estiver bêbado, tome muito cuidado. Então eles marcam a chegada deles, a volta na primeira divisão, com isso, com esses caras não são bobos. Não tratemos eles como um time que vai ser facilmente batido, porque isso vai ser um mero sonho misturado com desinformação da nossa parte. O Brentford, então, nesses 4 anos, também se firma como uma equipe de uma identidade muito dinâmica. Eles conseguem muito bem jogar com uma linha de 5 atrás na defesa e segurar um time gigante, explorando bem os contra-ataques, transição rápida. O Brentford também é um time de pressão para recuperar a bola muito forte, incansável. O Brentford também consegue pressionar muito bem a saída de bola de qualquer gigante que for jogar na casa deles e tiver um pouquinho mal das pernas. Isso daqui são vários dos traços que caracterizaram o Brentford nesses últimos anos e Thomas Frank era a figura central disso. O segundo treinador mais longevo da Premier League até o momento atual, onde ele não é mais técnico do Brentford. Chegaremos lá. Ele é o responsável por fazer várias das transições que a gente viu entre peças que eram muito importantes, saem do time, né, são transferidos, e o Thomas Frank e a comissão técnica conseguiam sempre
criar alguma coisinha nova e jogar no time da temporada seguinte para suprir a ausência, seja de participações em gols, assistências, seja de dar mais consistência no meio-campo, seja de dar mais proteção nas alas ou na zaga. E esse é talvez o maior diferencial do Brentford do Thomas Frank. O Moneyball, ele é traduzido numa equipe, né? O Moneyball aqui, aquela ideia de você contratar jogador barato para vender 3 vezes mais caro numa temporada seguinte ou na outra, ele é traduzido no campo como também um time muito coeso, muito entregue, muito disciplinado e que parece ter alguma coisa especial. Eu não sei definir o que é isso, mas tem alguma coisa aqui que esses caras sacaram que o resto da liga não sacou tão bem quanto eles. Porque tudo isso que eu falei é com o Brentford tendo a 2ª/3ª menor folha salarial da Premier League. Fique impressionado. Essa é a hora que você tem que ficar impressionado e comentar aí, Estevão, estou impressionado. Em 24 e 25, então, o que acontece com o Brentford é um suco do que eles fizeram de 21 e 22 para cá. Eles conseguem a permanência facilmente, eles nem brigam contra rebaixamento. Eles pegam no final da temporada um 10º lugar, excelente posição. E eles brigam por vaga de conference até as rodadas finais. Eles fazem tudo isso com a 2ª menor folha salarial da Premier League inteira. Só o Ipswich Town tinha uma folha salarial menor do que a desses caras. Existe comparação entre um time e outro? Não, não existe não. Um tem cara de time de 2ª divisão, o outro tem cara de que não quer sair daqui e não vai sair tão cedo. Mas, depois que eu falar do que aconteceu em 24 e 25, eu vou acrescentar um tom dramático aqui nesse resumo, porque chegou a hora. Chegou a hora. Já já eu chego lá. 24 e 25 foi uma temporada em que o Thomas Frank começa no primeiro turno sendo o melhor mandante da competição. É sério, o melhor mandante da competição. É sério, eu não estou forçando a barra, eu não estou excluindo o Big Six. Eram eles. E na segunda metade da temporada, eles viram os melhores visitantes. Eu nem tenho muito ponto assim sobre isso, eu não quero tornar isso algo muito mirabolante, mas é uma estatística super legal. Foi engraçado ver eles fazendo isso ao longo da temporada. E o Brentford no comecinho também, quando eles eram esses baita mandantes, eles tentaram emular um time com zagueiros nas laterais, né? Eles tentaram jogar com o Ayer na esquerda e com o Vandenberg na direita para suprir as ausências de novo dos laterais Rico Henry e Aaron Hickey. Essa aqui é a temporada que eles começam também sem o Ivan Toney. Então você já imagina que as coisas não teriam sido tão fáceis, né? Nunca que nessa temporada aqui, 2 jogadores deles iam dar mais de 20 contribuições diretas para gols. Nunca. Nunca que o Mbeumo ia fazer 20 gols essa temporada na Premier League. Seu time tem alguém que fez 20 gols? Nunca que o Ioane Wissa ia fazer 19 gols, com mais 4 assistências. Calma, tem mais 7 assistências do Mbeumo. Então, assim, posso somar, dá mais de 1 milhão de participações em gols desses 2 caras. E não são só eles, tem o Damsgaard também. Essa é uma temporada em que o Damsgaard, o Mbeumo e o Wissa atingem e extrapolam o teto deles próprios aqui e o teto do time. Então são eles que dividem essa responsabilidade em gols e assistências que antes também dizia respeito à contribuição do Ivan Toney. Eles explodem, jogam pra caramba, o time consegue a permanência fácil, como eu disse, briga por vaga de conferência até o final e, de quebra, evolui outras peças que passam a ser alguns pilares da equipe também. E algumas delas são inclusive jogadores que nem era para ser titular, assim. Pelo menos não nessas funções, né? Aqui no caso eu tô falando de Vandenberg e de Lewis Potter. Eu tô falando também de Nathan Collins, que já era um bom zagueiro, ótimo zagueiro do campeonato, e no Brentford vira candidato a sair já nessa temporada aqui. Já já eu chego na janela e no drama, que eu falei que vai ter, mas também é necessário destacar que eles não tiveram Igor Thiago. Igor Thiago é um cara, um centroavante brasileiro contratado para substituir o Ivan Toney, antes do Toney sair. Até hoje esse cara não jogou direito. Lesão, infelizmente, coitado. Tomara que nessa temporada a gente possa ver o Igor jogar, porque ainda não deu, nos poucos minutos que a gente teve dele, não deu para montar o perfil assim direito do jogador. Fábio Carvalho é um jogador do Brentford nessa temporada e ele joga abaixo. Fábio Carvalho joga abaixo. Ou seja, tudo isso aqui que está acontecendo de bom em 24 e 25 não teve nada de destino poupando os caras. Não, agora tudo vai dar certo. Agora vocês vão ter pouquinha lesão. Não teve não. Foi chicotada de novo. E os caras devolvem.
Ah, então é assim? Nós vamos ter um monte de lesionado? Beleza, eu vou escalar aquele cara ali, ó, aquele rapaz que tá passando na rua, me dá seu RG. Aí coloca o cara na lateral e começa a jogar bola. Isso é um traço muito forte do Thomas Frank, de saber manejar os personagens no vestiário e também dos bastidores, né, comissão técnica. Agora aqui não tem como eu saber exatamente a distribuição de responsabilidade, mas esse é um grande ponto desse time. Ele extrai mais até do que você aí tem para jogar de zagueiro, para jogar de goleiro, de centroavante, para jogar na ponta. E o time tem paciência para te desenvolver essa temporada aqui, então permanece dessa forma. E eles têm esse sucesso todo após as vendas de Toney, de Raya, após as ausências que eu falei. Conseguem um 12º lugar, um 10º lugar com a segunda menor folha salarial da liga. Eu vou repetir isso aqui o máximo de vezes que eu puder, porque isso é inacreditável. E a escalação deles essa temporada, eu preciso falar dela para depois a gente voltar na escalação lá do ponto dramático que eu vou falar para vocês. A escalação de 24-25 ela é Flecken no gol, na lateral direita um zagueiro improvisado, que é o Vandenberg. A zaga é formada por Nathan Collins e Ethan Pinnock. Preciso nem definir a importância desses dois para esse time, né? São de fato zagueiros bem importantes. Um para uma visão mais anímica da equipe, o Ethan Pinnock, além de ser um excelente jogador, uma grande ameaça aérea. Ele também é acompanhado pelo Nathan Collins, que, como eu falei aqui, ótimo zagueiro, um dos melhores do campeonato. Na lateral esquerda, o que era o Christopher Ayer no comecinho que eu falei, passa a ser o Kim Lewis Potter, e ele toma conta da posição. Outra improvisação muito bem feita, né, dos caras, e que o Kim Lewis Potter abraça fácil assim, a função. Parece mesmo um lateral de origem, sendo que não é. Meio campo, Janelt e Norgar. Ponta direita em Belmo, centralizado Damsgaard. E na outra ponta, Kevin Schad, centralizado no ataque, Ioane Wissá. Essa é a escalação desses caras. Por que eu falei que tinha um tom dramático aqui nesse trecho? Agora sim eu vou chegar nele. Porque estamos, meus amigos e amigas, na janela de transferências, e a janela de transferências não tem dó de ninguém, ela não tá nem aí pra nada. Então ela já chega aqui e arranca o Mbeumo. Sacanagem, né? Sacanagem. Arrancou o Mbeumo, totalmente natural, mas é sacanagem porque eu gosto do time. Joga muito caro, então faz todo sentido sair. Arranca o Norgar, arranca o goleiro deles e a gente tem a possibilidade de saída do Ioane Wissá. Isso é um perigo. Porque o Thomas Frank também sai. O técnico também deixa o time. Será que quem sobrou aqui dá conta? Já tem substituto para o Thomas Frank e ele é Keith Andrews. O Keith Andrews é um membro de comissão técnica do Brentford já. Trabalhava com o Thomas Frank. Eu poderia ficar com medo se fosse qualquer outro clube. Aqui no Brentford eu não fico. Por apontar, eu estou dizendo um técnico que é da casa, tá? Que é da comissão técnica, que não tem essa experiência anteriormente, mas que tem a experiência de ser um auxiliar, né? Um treinador que faz parte da comissão técnica e provavelmente conhece várias das facetas ali, vários dos setores do clube como um todo. Eu não tenho medo nesse caso porque o Brentford é diferente dos outros. O Brentford funciona com uma visão muito autoral de planejamento de futebol. Então eu imagino que eles provavelmente devem ter se olhado no espelho e pensado: acho que talvez uns técnicos de fora daqui desse clube vão demorar mais tempo do que a gente queira para aprender como a gente trabalha. Vamos pegar o Keith Andrews ali mesmo. Eu acho que no caso deles pode ser melhor. Até porque eu imagino também que eles devam ter consultado o vestiário para fazer isso. Se tudo isso que eu estou falando aqui for verdade, esse deve ser um apontamento, no mínimo, curioso, interessante. Não vou falar que é bom, porque, repito, não conheço como é o técnico Keith Andrews. Sai, então, em Belmo, Flecken, Norgar, sai Ben Mee, Josh da Silva, esses dois por fim de contrato. E quem chega é Milambo, um armador, né, um jogador com camisa 10, de 20 anos, um jovem, deve ser mais uma dessas apostas para ir se desenvolvendo nos próximos anos. Chega Kelleher, chega um jovem que chama Donovan, que joga na ponta direita, provavelmente a mesma coisa que eu falei do Milambo. Kayode, né, o Kayode, é comprado nessa temporada, ele já estava no time, mas agora ele é comprado em definitivo. Henderson chega de graça e se o Wissá sair, eles vão ter que lidar com a compra de um centroavante, compra de um ponta direito para substituir um Belmo. Foi ventilado aqui o nome do Omari Hutchinson, do Ipswich Town, né, que caiu de volta para a Championship. Seria um bom nome, mas nos últimos dias aqui deu uma esfriada, eu não vi mais notícias a respeito. Um nome para o lugar do Norgar eu acho que é necessário. O Pente também acha que é necessário. A gente conversou disso sobre
Talvez a idade do Jordan Henderson não permitir que ele emule direitinho essa posição. Talvez ele não aguente. Eu não sei se é possível aguentar, mas dá para fazer outras composições também. Eles têm a volta do Frank Onyeka de empréstimo, eles podem criar alguma coisa com isso. Eu não sei se o Onyeka deve ficar, mas enfim. Talvez um volante destruidor aqui, um cara mais físico, mais vívido, um cara, sei lá, tipo um Onaná do Aston Villa. Não estou falando do Onaná, ele mesmo, mas um perfil parecido. Possa ser uma peça que ajude eles bastante. E a pergunta que também não quer calar é, no caso de sair mais alguém, será que você consegue mesmo repor de novo essas peças? Esse é o maior desafio que você tem. O maior desafio dessa temporada é repor os pilares que você perdeu em 24 e 25. Será que dá? Se você perdeu o Collins, por exemplo, o que você vai fazer? Como fica a profundidade do elenco se você obrigar o Vandenberg a jogar na zaga, joga o Coyote para a lateral direita mesmo, e aí quem vai ser o zagueiro que vai entrar no lugar do Vandenberg caso ele se machuque? Ou do Ethan Pinnock? Se você perdeu o Lewis Potter nessa janela, quem vai jogar, sendo que seus laterais sempre se machucam? Não perca o Damsgaard, pelo amor de Deus. Espera para perder ele daqui a uma temporada. Esses são os principais medos que esses caras têm que ter na janela de transferências. E, para fechar então, eu vou falar das expectativas deles e também com uma escalação que eu acho que aqui fica, né? A escalação habitual aqui que eu acho que a gente pode projetar para 25, 26. Ela tem a missão de ficar na primeira divisão sem riscos novamente. E esse time tem chances de fazer isso com uma escalação de Kelleher no gol, Coyote na lateral direita, a zaga formada por Nathan Collins e Ethan Pinnock, na lateral esquerda Lewis Potter, tem alguma profundidade aqui entre essas posições. No meio campo, se você quiser jogar com Jordan Henderson e Vitaly Janelt, acho que você não passa vergonha, mas repito, tem aquela preocupação minha com a fisicalidade do Henderson. Damsgaard centralizado de camisa 10, Chad na esquerda e o centroavante pode ser o Issa, pode ser o Igor Thiago, pode chegar outro cara caso o Issa saia. E na ponta direita que eu deixei para falar por último, que era a posição do Brian Belmore, Fábio Carvalho pode ser utilizado aqui. Ou será que o Damsgaard vem para cá para o Fábio Carvalho jogar por dentro? Não sei, tá? Pode ser até que chegue outro jogador para essa função, né? O Fábio Carvalho não é propriamente um ponta. Mas é por aqui que fica o elenco. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que deu para entender mais ou menos por que essa temporada é uma temporada difícil para os caras e deixa o like, comenta se você gostou, se você não gostou. Obrigado pela sua audiência e acompanhe os próximos vídeos do Guia da PL. Beijos, abraços e tchau, tchau.